Quando a gente tem alguém que não gosta da gente, né? Mas a gente também não dá muito bola para essa pessoa, às vezes nem conhece essa pessoa direito, ou digamos, não gostamos também dessa pessoa, aquilo que essa pessoa fala, ela realmente muitas vezes passa despercebido e a gente não está nem preocupado, né, com o que ela falou. Agora, quando é uma pessoa que a gente tem em consideração, isso dói no nosso coração. Então não tenha dúvida que no caminho espiritual as piores cobranças vão sempre vir daqueles que estão do teu lado, daquelas pessoas que você ama, daquelas pessoas que você tem a consideração, né? E aí você vai sempre ter que enfrentar aquelas situações de em algum momento que você tiver raiva, a pessoa vai dizer, ué, mas não é você que é tão espiritualizado? Não é você que está buscando o caminho espiritual? Como que você pode ser assim desequilibrado e sentir raiva? Isso também tem a ver com a caminhada espiritual, né, da galera que muitas vezes começa esse caminho espiritual tendo por base muitas crenças que vêm do cristianismo, né? O cristianismo ele tem essa tendência de colocar Jesus como um ser perfeito, né? Um ser que nunca errou, mas a própria Bíblia diz que Jesus chutou o pau da barraca quando chegou no templo e viu que lá estavam fazendo do templo, né, um comércio. Então naquele momento ele sentiu raiva, né? E isso é uma questão humana, isso é uma questão de todos nós que estamos aqui encarnados. Então a gente precisa tirar essa mistificação do caminho espiritual como sendo algo que vai te levar a nunca mais sentir raiva, né? A nunca mais sentir ira. A gente precisa entender que é diferente você sentir raiva no momento, né, e depois você conseguir se acalmar, e é diferente a pessoa que tem ódio, né? É diferente você ficar às vezes sentido com uma pessoa por algo que ela falou para você, e outra coisa é você guardar mágoa, né? Então são questões diferentes. Jesus também se sentiu ofendido, Jesus também se sentiu triste, Jesus sentiu medo, né, quando vieram para capturar ele. Tanto é que a própria passagem bíblica diz que ele perguntou, né, pai, por que me abandonasse? Né, ele sentiu medo, né, ele sentiu dúvida também, porque isso é de quem está encarnado. Então a gente precisa tirar essa mistificação, né, sobre espíritos que, sei lá, que transcenderam o corpo no sentido, sabe, de que a matéria deles era diferente da nossa. Eles não sentiam frio nem calor, andavam pelas águas e por aí vai. Tudo isso são analogias para trazer, né, um engrandecimento aos grandes mestres, mas que precisam ser entendidos, né? Esses milagres eles não foram feitos de forma absoluta, né, nesse sentido. Então são analogias, são contos que são falados para trazer a historinha e trazer o ensinamento que a gente precisa entender. E quando a gente mistifica essa situação, né, do mestre, da mestra e por aí vai, a gente começa a se cobrar um lugar que não cabe, um lugar que não existe, né? Então, para a gente alcançar a divindade, a gente precisa primeiro aprender a ser humano, né? Há que aprender a ser humano. Então é isso que a gente precisa fazer também. Entender as nossas limitações, entender até onde a gente pode chegar, até onde a gente não pode chegar. Entender, claro, que tem muitas coisas que a gente pode melhorar na nossa vida, né? Mas até que ponto? Então, você pega uma mulher, por exemplo, que ela está sendo molestada por um homem. Ela vai ter que sentir amor por esse homem? Não, naquele momento, muito provavelmente ela vai ter que sentir raiva, né? E vai ter que dar um soco, vai ter que dar um chute para que aquele cara pare aquilo que ela tá fazendo. Então, naquele momento, ela vai precisar sim sentir raiva, ela vai sentir nojo, né? E aí, imagina alguém que esteja passando na rua, eu estou passando na rua e eu vejo aquela situação e aí eu não faço nada porque simplesmente, né, eu quero manter o meu padrão de vibração elevado, então eu não vou me meter, né, naquele tipo de vibração ali. Como assim? Né? Então isso é se colocar uma bolha na gente e achar então que a gente vai ficar divinizado, sabe, para o resto da vida. Isso é uma coisa que eu sempre brinco, né, das crianças de cristal, né, que não consegue falar sobre política porque já se quebra, não consegue falar sobre guerra porque já se quebra. Então não é assim, gente. A gente precisa encarar a vida como ela é. A gente precisa sim entender cada processo, né, como ele é e o como a gente vai lidar com tudo isso. Então, a gente precisa se empatizar com as pessoas, ter compaixão pelas pessoas, mas ainda assim não entrar no sofrimento. Então, é difícil, são exercícios que a gente precisa fazer, mas não é sobre, de forma alguma, a gente se colocar numa bolha de cristal e achar que a gente nunca vai sofrer nada. E aí, por isso que eu falo, né, que as principais cobranças sempre vão ser daqueles que estão ao nosso lado, que estão vendo a nossa mudança, muitas vezes não querem, muitas vezes não gostam, né? Ou vão usar de todo o seu artifício para poder nos espizinhar. Então, nesse momento, o que fazer? O que fazer é realmente buscar o teu equilíbrio,
buscar levar a tua vida, né, de forma ainda espiritualizada, entender que essa cobrança são cobranças de pessoas que não entendem o caminho espiritual, e aí eu volto a dizer, muitas vezes a gente também não entende, e a gente se cobra por coisas que a gente não tem que se cobrar. Então, procure entender quem é você, quanto ser humano, a tua caminhada espiritual, as tuas dificuldades, aonde você pode melhorar e aonde realmente tem situações que são totalmente fantasiosas. Então, não ache que você vai andar pelas águas porque isso é apenas uma analogia. Né? Não pense que você vai curar cego porque isso é apenas uma analogia. É uma situação que a gente precisa compreender na nossa vida para que a gente possa encontrar paz e amor de verdade no nosso coração, sabendo que às vezes a gente vai passar por sofrimento, né, por dor, mas a gente não precisa entrar em sofrência. Né? Então são cada pontinho, cada detalhe que a gente precisa ter aí para poder compreender melhor a nossa vida. Que assim seja.